primeiro vídeo foi colocado 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 17, onde parece que se dá a entender que o apóstolo Paulo estava desmerecendo o batismo nas águas. Mas já foi muito bem explicado no primeiro vídeo que a ênfase de Paulo era evangelizar, certo? E nós já vimos muito bem no primeiro vídeo que Paulo batizou também, batizou famílias, mas ele não desmereceu o batismo. Até porque Paulo não ficava parado no lugar batizando pessoas. Até porque a missão de Paulo era evangelizar, ok? Era construir comunidades, tá certo? Nesse vídeo aqui será dado continuidade nesse assunto, parte 2. Mas agora eu trouxe 4 passagens para a gente analisar realmente se é verdade ou não, se Paulo pregou contra o batismo nas águas. São 4 passagens que são utilizados como argumentos daqueles que são considerados que não desigrejados, né, que não têm nenhum vínculo denominacional, né, e para ir contra as ordenanças bíblicas, e nesse assunto aqui é o batismo das águas, ok? A primeira passagem que eu trouxe aqui deixa eu ver aqui, pronto, é Romanos capítulo 6, versículo 3, capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, que diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Então, esse é um dos textos pela qual alguns desigrejados eles utilizam para dizer que o batismo que Paulo fala não é o batismo das águas, é o batismo da morte, batismo da morte de Jesus, ok? Esse tipo de batismo que eles dizem, não é batismo das águas, mas é batismo da morte de Jesus. Bom, eu trouxe aqui outra passagem, tá certo? Aquela anterior colocada como uma grande passagem que diz, segundo eles, que refuta essa ideia de batismo nas águas. Então eu trouxe outra passagem para que a gente possa analisar e entender aquela passagem anterior de Romanos 6, versículo 3 e 4. Veja bem, olha aqui, eu trouxe aqui, deixa eu ver aqui, eu trouxe Efésios 4, versículo 1 ao 8. Eu coloquei aqui a versão João Ferreira de Almeida, ok? Revista corrigida, tá? Almeida corrigida. Efésios 4, 1 e 8 diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui eu quero, presta muito bem atenção aqui, olha. Há um só corpo, um só Espírito, vou até marcar aqui, um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, ok? Da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, ok? Então, eu poderia até continuar, né? Um só Deus, para a gente poder entender um pouco mais aqui esse versículo, essa passagem. Um só Deus e Pai de todos,
ok? E Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Muito bem. E nós estamos diante aqui de um texto, de Efésios 4, versículo 1 ao 8, que Paulo ele vai falar de unidade, tá bom? Como eu sei, o próprio texto aqui está dizendo, ok? O próprio texto aqui está dizendo unidade, tá bom? Quando Paulo fala aqui, nós devemos procurar guardar a unidade do Espírito, Paulo está dizendo, olha, nós somos um só corpo. A igreja é o corpo, tá bom? A igreja é composta por salvos, pessoas santas que compõem o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. É um só corpo, é uma unidade. O corpo ele não pode estar dividido. Quando Paulo diz um só corpo, então nós devemos entender não só um só corpo, mas também uma só mentalidade, ok? Uma só atitude. Aqueles crentes salvos em Cristo Jesus, eles têm que ter a mentalidade de Cristo e assim fazer tudo que é do agrado de Deus, o que Deus espera da sua igreja, que a igreja faça, ok? Paulo vai dizer de unidade, ok? E um só Espírito, tá bom? Não há vários Espíritos. Um só Espírito que está na igreja, ok? E que ajuda a igreja a poder andar em conformidade à cabeça que é Cristo, tá bom? E também uma só esperança, ok? Uma só esperança. Ora, a esperança da igreja é que tome possessão futura, a possessão futura que é a eternidade, que é o galardão, que é viver eternamente com Cristo, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? E aí ele chega aqui, um só Senhor, é uma confissão. Aqui é uma confissão, um só Senhor. Quando Paulo está dizendo um só Senhor, é concernente à divindade, tá? A senhorio, ao único dominador, como diz lá em Judas, versículo 4. Judas 4. Aqui está falando de divindade, um só Senhor. Então só existe um Senhor, ok? O qual ele é a cabeça da igreja, tá certo? E uma só fé. Aqui também é uma confissão, uma só fé, tá bom? É uma fé em Cristo Jesus. A igreja ela comunda uma só fé, a fé no Filho de Deus, em Cristo Jesus. Como diz em Judas 3, a fé que uma vez nos foi dada, que é a fé doutrinária, os ensinamentos, comunga dos mesmos ensinamentos. Por isso que Paulo fala de unidade, ok? Paulo fala de unidade. É um só Espírito, uma só esperança, uma só fé. Mas fé em um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É isso que Paulo ele está dizendo. Mas Paulo vai chegar até aqui, ó, um só batismo. Um só batismo. Paulo ele chega aqui. Precisamos entender o seguinte, o significado da palavra batismo. Entendendo o significado da palavra batismo, nós vamos entender o versículo anterior, aquela passagem lá de Romanos 6, e procurar entender as próximas passagens que eu vou colocar aqui. Ok? É preciso você entender o significado da palavra batismo, para que você possa também entender a mente do autor. No caso foi de Paulo, ele tem colocado aqui, redigido, colocado aqui no texto. Tá bom? E o que é que significa a palavra batismo? Olha, a palavra batismo
É uma palavra grega, né? Baptizo, que tem o significado de imergir, que tem o significado de mergulhar. E eu quero que você preste atenção, já que tem um significado de emergir e mergulhar, tem um significado também de enterrar uma pessoa ou alguma coisa debaixo da água por pouco tempo. Ok? Então precisamos entender o significado da palavra batismo, o significado dela, tá certo? Quando o apóstolo Paulo diz um só batismo, esse batismo é pela qual professamos a nossa fé, ok? Onde professamos essa fé, tá bom? Em nome do Pai, quando ele coloca aqui, o Pai de todos, em nome do Pai, do Espírito, ok? Do Espírito Santo, e assim a mesma aliança sacramental pela qual nos comprometemos com o Senhor Jesus. Ok? Entendendo o significado da palavra batismo, nós vamos poder entender de que quando nós somos batizados nas águas, está expressando ali, denota um simbolismo. O indivíduo ali está expressando externamente ao mundo de que ele está sendo sepultado, mergulhado, está morrendo para o mundo. Ele ali está fazendo uma externação ao mundo de que ele está morrendo para as coisas do mundo, e quando ele volta, ali está voltando com uma nova criatura, como diz 2 Coríntios capítulo 5. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então, o simbolismo do batismo é isso. Quando a pessoa é imergida, ele denota ali, num certo simbolismo, que ele é sepultado para o mundo, ele está demonstrando para o mundo, está demonstrando para a igreja de que ele está sendo sepultado para as coisas do mundo. Como diz lá Paulo em Gálatas 6, ele diz: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Então, quando o crente ele desce às águas, ele está demonstrando simbolicamente que ele está sendo sepultado para as coisas do mundo. Ele está mostrando para a igreja que está sendo sepultado para o mundo. É uma ação externa do crente, do indivíduo que está em Cristo Jesus. Entendendo o significado da palavra batismo e o seu sentido figurado, simbólico, dentro do contexto cristão, nós vamos entender tais passagens do apóstolo Paulo, ok? Na outra passagem, espero que ficou bem claro ali. Na outra passagem, novamente, João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Atos dos Apóstolos, dessa vez eu trouxe o versículo 18, o capítulo 19, aliás, versículo 3 ao versículo 5. Ele vai dizer o seguinte: perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Ok? Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Aquela passagem lá que Paulo ele encontra uns discípulos, né, de João, e Paulo faz a pergunta, né? Em que sois batizados, e os discípulos dizem que no batismo de João, e nem sequer sabia se existia o Espírito Santo. Essa passagem aqui, ó. E eles disseram, no batismo de João, ok? E eles disseram, no batismo de João. O batismo de João era o batismo de arrependimento, na esperança da vinda daquele que vinha ensinar o povo. É por isso que a palavra de Deus diz que João ele preparou o caminho para aquele que vinha ensinar o povo, vinha para os seus e assim morrer, não só pelos seus, mas também por todo o mundo.
No versículo 4, Paulo, ele diz aqui, mas Paulo, disse, certamente João batizou com batismo, veja o que eu disse aqui, com batismo do arrependimento. Aqui, ó, arrependimento. É difícil de encontrar um ponteirinho aqui. Arrependimento. Foi o batismo de João. Okay? O batismo de João é exatamente isso, o batismo do arrependimento. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. O que condenou o com que eu falei. O batismo de João era o batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo para que cresce naquele que havia de vir. Que é quem? Cristo Jesus. Isso é uma análise do texto, irmão. Uma análise simples do texto. Ok? E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Ok? Os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Sobre essa passagem, eu trouxe aqui um comentário de Bacon, né? Bacon, que fala o seguinte, olha o que esse comentário diz. A opinião antiga prevalecente, começando com Crisóstomo, dizia que era discípulo de João. Esta ideia foi expressa por Adam Siark nos seguintes termos. É provável que fossem judeus asiáticos que, tendo estado em Jerusalém há cerca de 26 anos antes, havia ouvido as pregações de João e tinha recebido o batismo, acreditando na vinda de Cristo que João anunciara. Mas parece que até essa ocasião eles não tinham recebido o Espírito Santo, mas nenhum outro ensino sobre a religião cristã. Por isso que quando Paulo perguntou, sois batizados com o Espírito Santo, e disseram que nem sabia se havia Espírito Santo. Então parece que, além de eles serem batizados no batismo de João, dá-se a entender que eles não receberam mais nenhum outro ensino, né, um ensino cristão. Ok? Aí ele continua dizendo, no comentário, ele diz, este batismo é bom. Qual batismo? É o batismo de João. Ok? É bom, excelente em seu gênero, mas ineficaz para a salvação daqueles que vivem sobre o meridiano do cristianismo. Então nós entendemos aqui que o batismo de João era o batismo de arrependimento, ok? E que João batizava dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo vai dizer aqui, batismo em nome de Jesus. Ok? Batismo em nome de Jesus. Mais uma vez, nós não vemos nenhuma referência de Paulo aqui falando contra o batismo das águas. Ok? Quando ele coloca aqui batismo de Jesus, ele não está aqui, ele não está desmerecendo o batismo das águas. Ok? Ele falou sobre o contexto do batismo de João. Havia o batismo de João e havia o batismo em nome de Jesus. Ok? Entendido isto, na próxima passagem é Colossenses capítulo 2, versículo de número 12 e 13. Mais uma vez, Almeida corrigida. Bom, Colossenses, ele vai dizer o seguinte, sepultado, ok? Sepultado, aqui que começa, sepultados com ele no batismo. É aqui onde o povo, essa minoria, eles colocam, é isso aqui, Paulo não pregou o batismo nas águas, Paulo pregou esse batismo aqui, sepultados com ele no batismo. É o batismo da morte de cruz. É isso que Paulo estava falando. Segundo
tais pessoas que afirmam, usam esse argumento, ok? Então, continuando. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ok? Bom, entendendo o significado da palavra batismo e o seu sentido figurado, simbólico, no contexto cristão, vai ser mais fácil a gente entender essas afirmações de Paulo aqui, ó. Esse texto de Paulo. Ok? Sepultados com ele no batismo. Paulo, quando ele coloca aqui, ele faz uma ilustração, como ele fez com a circuncisão. Como ele fez com a circuncisão. Ele fez uma ilustração e aqui ele pega também a questão do batismo para fazer uma ilustração do que significa ser liberto da velha vida de pecado e entrar na nova vida de salvação. Ok? Então isso aqui é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Então esse versículo aqui de Colossenses capítulo 2, versículo 12, é paralelo ao anterior. Ok? No batismo recebemos, aliás, morremos, ok? No batismo morremos, simbolicamente para a velha vida, ok? É por isso que eu atentei no significado do nome batismo e o seu sentido, para que você possa entender os demais textos onde Paulo vai falar do batismo, onde ele faz ilustração acerca, utilizando no contexto da morte de Cristo. Ok? Então, no batismo morremos simbolicamente para a velha vida. Fomos enterrados e ressuscitados com Cristo para a nova vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo vai dizer lá em Romanos 6, vamos voltar para Romanos 6, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O que Paulo está dizendo aqui é que o batismo ele significa isso. Fomos enterrados, sepultados, e Paulo ele faz uma ilustração da palavra do batismo para colocar na sua fala acerca aqui do sacrifício, da expiação da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui não é desmerecendo o batismo das águas, não é falando contra o batismo das águas. Paulo está utilizando o significado do batismo das águas, o simbolismo que ele tem, em seu sentido simbólico figurativo, para trazer uma ilustração, entendimento aqui acerca do batismo na morte de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está desmerecendo o batismo das águas. Ok? É preciso a gente entender o significado desta palavra, o seu sentido dentro do contexto para a gente entender. E nas passagens que foram colocadas aqui, os textos, no seu devido contexto, para a gente entender a mente do autor, do que ele quis colocar aqui. Ok? Usando o contexto imediato, a gente vai entender com a exegese bíblica, gramatical do texto, a gente entender o que Paulo realmente ele colocou dentro do texto redacional das suas cartas. Amém? Bom, entendido isso, ficou mais fácil da gente de entender sobre essas passagens, essas passagens que foram colocadas aqui e explicadas. Bom, se você chegou até aqui, eu peço a você
curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, colegas, parente, primo, prima, tio, tia, avô, vovó, pai ou mãe. Compartilhe com seus irmãos este vídeo, ok? É de extrema importância para conhecimento espiritual bíblico, ok? E se você gostou mesmo do vídeo, eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações. Ativando as notificações, você estará por dentro de novos vídeos, tá certo? E você não vai perder nenhum, tá bom? Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até mais.